F-35 Lightning II é frequentemente mencionado como um dos caças mais avançados do mundo. Ele pode ser invisível ao radar, transportar grande poder de fogo, engajar tanto em combates aéreos quanto em ataques a alvos terrestres, possui inteligência artificial para auxiliar os pilotos e a capacidade de se conectar em guerra centrada em rede. Em outras palavras, o F-35 não é apenas uma aeronave, mas um cérebro voador que pode observar, comandar e coordenar o campo de batalha. Os Iriaus e Iowa até o apresentam como um passaporte para entrar na rede militar de alta tecnologia liderada por Washington. No entanto, nos últimos anos, a lista de países que decidiram não comprar ou suspender contratos do F-35 tem se tornado maior, desde aliados da OTAN como Espanha e Suíça, até parceiros como os Emirados Árabes Unidos ou Índia. Surge a questão: por que um super caça, promovido dessa maneira, é continuamente rejeitado? Nos últimos anos, as decisões de muitos países em relação ao F-35 Lightning II mostraram a complexidade de adquirir armas de alta tecnologia em que fatores técnicos são apenas parte do quadro geral. A Espanha é um exemplo claro. Embora tenha planejado gastar 7,2 bilhões de dólares para substituir sua frota de Harrier e FA-18, o país abandonou o plano em agosto de 2025. Madrid escolheu o Eurofighter e o programa FCAS da Europa não apenas por razões técnicas, mas também para proteger a indústria de defesa do bloco e evitar depender da aprovação de Washington para atualizações futuras. Na Suíça, a questão surgiu de tensões comerciais, após assinar um contrato para comprar 36 F-35 no valor de cerca de 9 bilhões de dólares. A imposição de altas tarifas sobre produtos suíços pelos do Zimbabwe levou alguns legisladores a pedir um referendo ou reconsiderar o negócio. Essa medida reflete a ligação estreita entre cooperação em defesa e relações econômicas e comerciais bilaterais. O caso dos Emirados Árabes Unidos mostra que tecnologia e política podem se entrelaçar. Embora tenha sido alcançado um acordo para comprar 50 F-35 em 2020, Abu Dhabi pausou o negócio no final de 2021 para revisar custos e questões técnicas. De acordo com algumas análises, isso também se relacionou com preocupações de Washington sobre a cooperação tecnológica entre os Emirados e a China. Para a Turquia, o impacto político foi a causa direta. Após Ankara adquirir o sistema de defesa aérea russo S-400 em 2019, os Nisal Almozatos removeram o país do programa F-35 e reteram as aeronaves já entregues. Isso é visto como prova de que contratos de defesa podem mudar rapidamente se as relações políticas bilaterais se alterarem. A Índia abordou a questão sob a perspectiva de autonomia estratégica. Embora tenha sido oferecido o F-35 pelos Brasil Nova Delhi, ainda priorizou o desenvolvimento do caça doméstico MQ e a cooperação com outros parceiros. Algumas fontes afirmam que as condições operacionais e de manutenção do F-35, que dependem fortemente dos Busbals, fizeram a Índia reconsiderar. Esses casos mostram que comprar ou cancelar o F-35 não se baseia apenas na capacidade de combate, mas também no equilíbrio entre benefícios técnicos, custos, autonomia e contexto político-econômico internacional. Isso demonstra claramente a natureza multidimensional das decisões na defesa moderna. Custo e ciclo de vida operacional. Um dos fatores frequentemente mencionados ao avaliar o F-35 é o custo total desde a aquisição até o fim de sua vida útil. De acordo com dados públicos, o preço de compra de um F-35A é cerca de 80 a 82 milhões de dólares, enquanto as versões F-35B e F-35C, projetadas para o Corpo de Fuzileiros Navais e a Marinha, são quase 100 milhões de dólares. No entanto, esse valor reflete apenas o custo inicial. Estimativas de agências de auditoria e orçamento dos Passo mostram que o custo total do ciclo de vida do programa, incluindo desenvolvimento, produção, operação e manutenção, poderia chegar a 1,7 a 2 trilhões de dólares. Isso torna o F-35 o programa de armas mais caro da história militar moderna.
Além disso, o custo operacional por hora de voo do F-35 é considerado alto em comparação com muitos outros caças, sem mencionar as despesas periódicas de manutenção, especialmente a infraestrutura técnica e a cadeia de suprimentos de peças sobressalentes controladas pelos BUZIL, fazem com que os países operadores dependam fortemente do fabricante, tanto em tecnologia quanto em cronogramas de entrega. O F-35 Lightning II é considerado um dos programas de caça mais ambiciosos dos Estados Unidos, visando combinar capacidade furtiva, poder de fogo multifunção e conectividade em guerra centrada em rede. O Pentágono espera que a taxa de disponibilidade ou prontidão de combate da variante F-35A alcance pelo menos 80%, chegando a 90%, para garantir aeronaves suficientes para treinamento e implantação. No entanto, dados reais ao longo dos anos mostram uma diferença significativa entre as metas e os resultados operacionais. De acordo com o Escritório de Responsabilidade Governamental dos DILGAL entre 2020 e 2024, a taxa de disponibilidade do F-35A caiu de mais de 71% para apenas cerca de 51% a 55%. Todas as três variantes, A, B e C, não atingiram os padrões entre 2018 e 2023. De fato, em 2024, a taxa geral da frota era apenas cerca de 51,5% mesmo com a campanha Guerra pela Prontidão, lançada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para melhorar o desempenho de prontidão de combate. A principal causa dessa situação decorre do design técnico complexo do F-35. A aeronave integra múltiplos sensores sistemas aviônicos e software avançado, fornecendo vantagens de combate, mas também tornando manutenção e reparos difíceis. Mesmo uma falha menor pode deixar a aeronave inoperante por um longo período, aguardando reparos, afetando diretamente o número de aviões prontos para missões. A cadeia de suprimentos e o sistema de manutenção do F-35 também criam limitações. A maioria das peças, sobressalentes e atualizações de software devem passar pelo fabricante e pela infraestrutura técnica baseada nos DOSTEDs. Quando o fornecimento é atrasado, as aeronaves ficam aguardando, reduzindo a taxa de disponibilidade. O GAL afirma que menos de 30% de mais de 40 melhorias recomendadas de manutenção foram totalmente implementadas, mostrando progresso lento na resolução do problema. O Sistema Digital de Gestão de Manutenção, o DIM, anteriormente, eles ainda não opera de forma estável, causando tempos maiores do que o esperado para diagnóstico e encomenda de peças. A falta de peças sobressalentes, combinada com capacidade limitada de reparo em alguns países, continua a reduzir a eficiência operacional. No Reino Unido, um relatório do National Audit Office afirma que a frota do F-35 completou apenas cerca de 1/3 das missões planejadas devido à escassez de peças e pessoal de manutenção, enquanto os custos do ciclo de vida do programa aumentaram significativamente em comparação com as estimativas originais. A consequência das baixas taxas de prontidão é que muitos países devem ajustar planos operacionais, reduzir horas de voo de treinamento para economizar custos e preservar a vida útil do equipamento. Isso afeta indiretamente a proficiência dos pilotos, bem como a capacidade de implantar o máximo poder de combate. No mercado de defesa, notícias sobre baixo desempenho também reduzem o apelo do F-35, especialmente à medida que concorrentes introduzem alternativas mais baratas e menos restritivas em operação. Para enfrentar isso, a Lockheed Martin e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos estão aplicando medidas como contratos de sustentação baseados em desempenho, aumento de reservas de peças sobressalentes e melhorias nos procedimentos de manutenção. No entanto, a eficácia dessas medidas levará tempo para ser verificada. Até o momento, a prontidão de combate continua sendo um dos maiores desafios do programa F-35, impactando diretamente o valor operacional e as decisões de compra de muitos países.
Um dos problemas frequentemente mencionados ao discutir o F-35 é o nível de autonomia tecnológica para os países proprietários. Embora a aeronave seja totalmente entregue em hardware, o código-fonte do software e tecnologias centrais, incluindo sistemas de controle de radar, armas e guerra eletrônica, não são totalmente transferidos. Atualizações de software, integração de novas armas ou mudanças na configuração de combate devem, em sua maioria, passar por centros gerenciados pelos POTOS-TEO, como a instalação de reprogramação na base aérea de Eglin. Isso significa que os clientes dependem da aprovação e do suporte de Washington para atualizações essenciais. Alguns países buscam aumentar seu controle. Israel é uma exceção, sendo autorizado a estabelecer seu próprio centro de manutenção e atualização na base aérea de Nevatim, permitindo personalização do sistema para atender às necessidades de combate domésticas. No entanto, a maioria dos outros países deve cumprir modelos centralizados de manutenção e rígidos padrões de exportação sob os regulamentos ITAR do SUSGIOBO, que limitam estritamente o compartilhamento de tecnologias sensíveis. Além disso, o F-35 coleta automaticamente e envia dados operacionais de volta ao fabricante através do sistema digital de manutenção. Alguns clientes investiram em soluções de firewall para bloquear ou filtrar dados de saída, refletindo preocupações sobre controle de informações. Rumores sobre um possível desligamento remoto, kill switch, geraram controvérsia, embora muitos especialistas insistam que não há evidências conclusivas e considerem especulação infundada. Como muitos países veem a autonomia estratégica como vital, a dependência dos apegos item para manutenção, atualizações e controle de dados torna o F-35 tanto uma vantagem tecnológica quanto uma interrogação sobre a soberania operacional a longo prazo. Um dos incidentes mais notáveis envolveu o canhão GAU-22, a de 25mm da variante F-35A. Em testes, o canhão disparou com precisão significativamente baixa, chegando a causar rachaduras estruturais na área de montagem da arma. Isso é um problema sério para equipamentos que valem dezenas de milhões de dólares. O escritório do Programa Conjunto do F-35, o GJTPO, afirmou que a falha foi corrigida em 2024, mas o incidente deixou uma impressão negativa no público e em círculos profissionais. Além disso, o revestimento furtivo e o material absorvente de radar RAM, elementos-chave que permitem a vantagem stealth do F-35, também apresentam limitações. Experiência operacional mostra que em ambientes severos, especialmente durante operações prolongadas em porta-aviões, o revestimento pode descascar ou corroer mais rápido do que o esperado. Algumas imagens do F-35C, após implantações no mar, mostram degradação clara da superfície. No início de 2025, a Força Aérea dos Etiopos começou a substituir os painéis de vidro da cabine por versões aprimoradas para aumentar a durabilidade, reduzir custos de reparo e manter a capacidade stealth estável. Além de problemas estruturais e materiais, o F-35 também enfrenta desafios em cronogramas de atualização. O pacote de atualização Block 4 com hardware e software TR-3, esperado para adicionar muitos novos recursos de combate, foi significativamente atrasado. Temendo que as aeronaves pudessem não ter capacidades completas na entrega, a Força Aérea dos Paz da SEAL, de 2024 a 2025, desacelerou temporariamente a entrada de F-35, até que a Lockheed Martin resolvesse o problema. Isso mostra que problemas técnicos afetam não apenas aeronaves em serviço, mas também produção e cronogramas de entrega. A mídia internacional frequentemente se concentra em acidentes ou falhas, mesmo quando as causas nem sempre estão relacionadas ao projeto. Incidentes como o acidente do F-35B no Mediterrâneo em 2021 ou pousos de emergência no Japão e nos Osdeapussopoceiros tornaram-se tópicos quentes, criando percepções indesejadas para um programa promovido como tecnologia de ponta. Na defesa, a reputação perdida é difícil de recuperar rapidamente, e cada incidente deixa impacto na confiança pública e do cliente.
De modo geral, embora muitas falhas tenham sido ou estejam sendo corrigidas, os problemas técnicos do F-35 destacam a diferença entre potencial teórico e operação no mundo real. Manter desempenho estável e melhorar sua imagem exigirá esforços técnicos e transparência para garantir que o F-35 continue sendo uma escolha atraente no mercado internacional de defesa. Em contratos de defesa de grande escala como o F-35, fatores políticos e comerciais sempre desempenham papel-chave, às vezes influenciando decisões, tanto quanto aspectos técnicos. Tarifas, disputas diplomáticas ou condições de cooperação estratégica podem afetar diretamente decisões de aquisição. Um exemplo típico é a Suíça. Embora tenha assinado um contrato para comprar 36 F-35As no valor de cerca de 9 bilhões de dólares, o debate aumentou após os seus imporem altas tarifas sobre produtos suíços. Alguns legisladores pediram um referendo ou revisão do acordo, argumentando que o equilíbrio custo-benefício deveria ser reavaliado no contexto das relações comerciais afetadas. Além disso, as condições de cooperação estratégica estabelecidas pelos Glasgow Seals ao exportar o F-35 também podem se tornar barreiras. Alguns países temem que operar o F-35 signifique dependência pesada de Washington para decisões de atualização, manutenção e exploração de dados, limitando assim a autonomia de defesa. A suspensão das negociações pelos Emirados Árabes Unidos para comprar 50 F-35s em 2021 acredita-se estar relacionada a exigências que restringem sua cooperação tecnológica com a China, particularmente no campo de telecomunicações de quinta geração. Além disso, muitos países escolhem projetos internos do bloco, não apenas por razões técnicas, mas também para proteger empregos, manter cadeias de suprimentos e garantir autodeterminação estratégica. A Espanha, por exemplo, decidiu priorizar o Eurofighter e o programa de caça de próxima geração FQAs da Europa, em vez do F-35, citando apoio à indústria de defesa regional e evitando depender da aprovação de Washington para futuras atualizações. A partir desses exemplos, pode-se ver que o sucesso comercial do F-35 depende não apenas de desempenho ou tecnologia, mas também é fortemente influenciado pelo contexto político-comercial global. Embora o F-35 tenha enfrentado alguns casos de cancelamento ou revisão de contratos, isso não significa que o programa tenha perdido seu apelo global. Muitos países, especialmente membros da OTAN, ainda veem o F-35 como uma escolha estratégica para manter superioridade de combate e aumentar a interoperabilidade em ambientes operacionais aliados. Alemanha, Canadá, Grécia e República Tcheca são exemplos notáveis. Continuam a comprar o F-35, em parte para garantir integração com sistemas de defesa conjuntos e em parte para padronizar suas forças aéreas aos padrões da aliança. Segundo analistas, as decisões desses países são baseadas em considerações gerais, onde custos e limitações técnicas são ponderados junto com requisitos estratégicos e compromissos de defesa coletiva. Para nações em posições geopolíticas sensíveis ou que precisam manter alta capacidade de dissuasão, os benefícios de usar uma plataforma de combate moderna profundamente compatível com a rede de comando e informação da OTAN são considerados maiores que os inconvenientes de custos ou limites à autonomia tecnológica. Essa realidade mostra que os fatores que levam às decisões de comprar ou cancelar o F-35 não são absolutos, mas dependem de prioridades nacionais, ambientes de segurança regional e relações bilaterais com os USPAEWA. Isso explica por que o F-35 pode perder contratos em alguns lugares, enquanto continua a expandir sua participação de mercado em outros. O F-35 Lightning II é a prova de que, na defesa, uma plataforma de combate pode alcançar tecnologia de ponta e ainda enfrentar grandes desafios no comércio internacional. Recursos como capacidade stealth, sistemas de sensores integrados e a habilidade de se encaixar em redes de combate modernas mantêm o F-35 na vanguarda tecnológica. No entanto, fatores como altos custos de aquisição e operação, taxas de prontidão, abaixo das metas limitações de acesso à tecnologia central e restrições político-comerciais criaram barreiras significativas.
Casos de cancelamentos ou suspensões de contratos na Espanha e Suíça, Emirados Árabes Unidos, Turquia e Índia refletem claramente o impacto desses fatores. Por outro lado, países como Alemanha, Canadá, Grécia e República Tcheca ainda escolhem o F-35, mostrando que decisões de aquisição dependem do equilíbrio entre necessidades estratégicas, interoperabilidade da aliança e aceitação das condições associadas. De uma perspectiva mais ampla, a história do F-35 mostra que no mercado de armamentos, ser invisível ao radar inimigo não significa ser invisível para cálculos financeiros, regras contratuais e considerações políticas. O sucesso ou fracasso de um programa militar depende não apenas das especificações técnicas, mas também da capacidade de equilibrar benefícios tecnológicos, autonomia e interesses estratégicos dos clientes. Obrigado por assistir. Se você deseja aprender análises mais profundas sobre programas de armas globais e estratégias de defesa, não se esqueça de se inscrever e acompanhar os próximos conteúdos.